Olá, irmãos e irmãs. Chegamos à mensagem 9, semana 1 do Alimento Diário, cujo título é O Ministério que Recebi do Senhor Jesus. Antes de entrar na mensagem, eu queria dizer para os irmãos que essa já é a 11ª mensagem que nós compartilhamos através desta rede social, porque nós já estamos há aproximadamente 2 meses e meio de isolamento social. Por outro lado, o Senhor não nos deixou na mão durante todas essas semanas. Nós não estamos órfãos, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem nos pastoreado, não tem deixado faltar a sua palavra, tem nos suprido diariamente e semanalmente. E gostaria de lembrar aquilo que foi dito para nós no domingo passado pelo irmão Miguel, quando ele fez uma analogia com o isolamento que foi cumprido pelo apóstolo João quando ele foi exilado na ilha de Patmos. Ele foi colocado na ilha, foi aprisionado na ilha pelo Império Romano naquela época, mas aos olhos de Deus ele não via aquilo como uma condenação, como o cumprimento de uma condenação dos homens. Mas ele próprio disse lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, que ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Porque Deus precisava revelar algo importante para João, algo que iria acontecer, e então Deus precisou levar ele para uma situação de isolamento para que pudesse dar a ele a revelação do livro de Apocalipse, que até hoje tem nos ajudado tanto. Da mesma maneira, nós também precisamos encarar esse isolamento como uma situação que Deus permitiu que nós passássemos, porque certamente Deus quer produzir algo em nós. Ele quer produzir vencedores. Ele quer revelar algo para mim, algo para você, quer provocar uma transformação na nossa vida. Então nós precisamos olhar para essa situação com estes olhos e aproveitar o máximo dessa oportunidade que nós estamos passando para a gente tirar o maior proveito possível, conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra, aproveitar para ler mais a Bíblia, ouvir mais as mensagens, os livros, fazer as nossas orações, para que quando tudo isso passar, nós tenhamos saído desta situação mais fortalecidos, mais transformados e com a nossa fé mais fundamentada. Também quero dizer para os irmãos que, embora o nosso governo iniciou uma flexibilização da economia, nós, por enquanto, vamos ainda continuar nos reunindo virtualmente. Nós, por enquanto, não vamos começar as nossas reuniões físicas, nós vamos aguardar ainda as próximas semanas, vamos ver como é que vai se comportar, esse vírus vai se comportar nas próximas semanas. E aí depois então nós vamos informar os irmãos a respeito disso. Nós tivemos ontem uma reunião com o Esdras e com o Miguel e eles nos recomendaram, juntamente com o irmão Pedro e o irmão André, nos recomendaram que a gente ainda aguarde um pouco mais antes de nós iniciarmos as nossas reuniões presenciais. Tá? Então nós vamos ainda continuar talvez mais algumas semanas nos reunindo virtualmente, mas vamos aproveitar esses canais que o Senhor nos deu, seja pelo Zoom, seja pelo WhatsApp, seja pelo YouTube, para nós nos mantermos alimentados, bem alimentados e supridos com a palavra de Deus. Bom, a mensagem desta semana ela está dividida em duas partes, praticamente dividida em duas partes. A primeira parte fala a respeito da palavra de Deus e a segunda parte fala a respeito do nosso relacionamento ou da nossa comunhão com Deus. No que diz respeito à palavra de Deus, na nossa língua portuguesa, quando você vai se referir à palavra, você usa tão somente a palavra palavra. Mas na língua grega, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a língua grega é uma língua muito rica, e para se referir à palavra, ela usa duas expressões. Uma é a expressão logos e a outra é a expressão rema. E a palavra logos, ou a expressão logos,
ela se refere ao aspecto da palavra escrita, da palavra estática. Enquanto que a palavra rema, ela se refere à palavra dinâmica, ou seja, à palavra instantânea e à palavra atual. Na nossa vida com o Senhor, nós precisamos desses dois aspectos da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra escrita de Deus, precisamos conhecer a Bíblia, mas nós também precisamos da palavra, do falar atual de Deus, que é a palavra rema. Essas duas palavras, esses dois aspectos da palavra, também eles estão relacionados com a palavra fundamental e a palavra profética. Nós podemos dizer que a palavra logos se refere à palavra fundamental e a palavra rema, a palavra profética. A palavra fundamental são as verdades básicas, é aquilo que dá solidez para a nossa vida espiritual. É aquilo que está contido na Bíblia, as verdades a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, da sua encarnação, da sua redenção, do perdão de pecados, da transformação, da conformação, da nossa glorificação, verdades a respeito da igreja, do batismo. Tudo isso nós precisamos aprender, nós precisamos ser constituídos com tudo isso, porque são essas verdades fundamentais que nos dão solidez. Por exemplo, nós temos 2 livros chamados de Fundamentos da Fé Cristã. São verdades básicas que nos dão um bom fundamento para a nossa fé. Porque se a nossa fé não tiver um bom fundamento, se nós não tivermos o conhecimento básico das Escrituras, não conhecermos as verdades básicas, a nossa vida vai ser uma vida de sobe e desce, como uma montanha russa. Nós não vamos ter solidez, nós não vamos ter estabilidade espiritual. Essa é a razão de muitos cristãos serem instáveis na sua emoção, no seu humor, ora está bem, ora não está bem. Quando acontece alguma coisa, fica logo abalado. Por quê? O que está faltando? Falta constituição na palavra logos, ou na palavra fundamental. Então, nós precisamos nos constituir com essa palavra fundamental, com essas verdades básicas. E não tem outra maneira de nos constituir com essa palavra que não seja ler a palavra. Precisamos ter o hábito diário de leitura da Bíblia. E não apenas leitura da Bíblia, mas também dos livros que nos ajudam a compreender a Bíblia, que nos ensinam as verdades básicas da Bíblia. Então, isso vai dando uma constituição para nós, uma solidez para nós. E o outro aspecto da palavra é a palavra rema ou a palavra profética, que é a palavra instantânea, ou seja, a palavra atual de Deus. Deus, ele precisa conduzir o seu povo de um ponto de partida até um ponto de chegada, até um destino. Por exemplo, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele tirou o povo de Israel do Egito para poder levar o povo de Israel para a terra de Canaã. Então esse povo saiu de um lugar para poder chegar num outro lugar. E Deus, ele deu para esse povo também as suas leis, os seus estatutos e as suas ordenanças. Esses estatutos, essas leis e essas ordenanças, nós podemos dizer que era a palavra fundamental, que era a palavra logos. Mas também havia o falar profético de Deus. Tanto é que Deus conduzia o povo diariamente por intermédio de Moisés. Esse povo foi conduzido por Deus no deserto durante 40 anos. Eles levaram 40 anos para chegar do Egito até a terra de Canaã. Durante esses 40 anos, eles foram guiados não apenas pelos mandamentos, pelas leis, pelos estatutos e pelas ordenanças que Deus havia dado para eles por escrito, mas eles também foram conduzidos pelo falar diário, pelo falar profético de Deus por intermédio de Moisés. Tanto é que, se nós formos dar uma olhada no livro de Números, capítulo 9, aqui nós vemos que havia uma nuvem que conduzia o povo. Diz assim, olha, Números 9, versículo 15.
No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem deste, por intermédio de Moisés. Então é muito interessante isso aqui. Está registrado em Números 9, a partir do versículo 15, mostrando que havia uma nuvem que conduzia o povo de Israel. Essa nuvem se refere à palavra profética de Deus, ou à palavra rema. É aquela palavra que Deus usa por intermédio do seu profeta, naquele momento, para poder conduzir o seu povo. Então, quando essa nuvem pairava sobre o tabernáculo, o povo se acampava. Quando a nuvem se erguia, o povo desarmava o acampamento e se punha em marcha. Então essa nuvem conduziu o povo durante esses 40 anos. Na verdade, essa nuvem era o próprio Deus. Ela representa a presença de Deus com o povo de Israel. E Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo, e assim o povo era conduzido até que eles entraram na terra de Canaã. Então isso mostra, meus irmãos, que nós precisamos desses 2 aspectos da palavra de Deus, a palavra fundamental ou a palavra logos, que é a palavra escrita, que é a palavra estática de Deus, mas nós também precisamos da palavra rema ou da palavra profética, que é a palavra falar atual de Deus para aquele momento, para que Deus possa conduzir o seu povo. Então são esses 2 aspectos da palavra que dão estabilidade para a nossa vida. Nós não podemos negligenciar nenhum aspecto, nós precisamos desses 2 aspectos. É como um avião que tem 2 asas. Um avião, para sobrevoar, para ele ter equilíbrio, ele precisa de 2 asas. Nós também, como cristãos, precisamos desses 2 aspectos. Da palavra fundamental, que nos dá solidez, estabilidade, como cristãos, que não deixa a gente ser um cristão tipo montanha-russa, que sobe e desce, e também da palavra profética, que nos conduz, nos leva até o nosso destino. Então esses 2 aspectos, eles são muito importantes, né? Um outro exemplo disso é, por exemplo, a medicina. A medicina tem o estudo fundamental da medicina, que se ensina em todas as escolas, em todas as faculdades, aqueles princípios fundamentais de medicina, de tratamentos e assim por diante, mas a medicina também é uma ciência que se atualiza. Ela também tem a palavra atual. E os médicos, os profissionais de saúde, de medicina, eles precisam estar sempre atualizados com os ensinamentos atuais, as técnicas novas, os novos tratamentos com respeito à medicina. Então, da mesma forma, Deus também continua falando com o seu povo, e esse falar atual de Deus é que vai nos mantendo atualizado, tá bom? E o outro aspecto desta semana diz respeito ao relacionamento ou à união que Deus sempre quis ter com o homem. Nós precisamos entender isso, né? E
Tudo começou quando Deus criou o homem. O primeiro passo que nos identifica, que nos mostra que tipo de relacionamento, que tipo de comunhão, que tipo de união que Deus queria ter com o homem, a própria criação já indica isso, já nos dá indícios disso. Deus, quando criou o homem, Ele o criou à sua imagem e semelhança. Todas as outras criaturas não foram criadas à imagem e à semelhança de Deus, foram criadas à sua própria espécie, cada qual segundo a sua própria espécie, mas o homem não. Quando Deus foi criar o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso já é um indicativo do que Deus queria com esse homem. Você sabe que duas substâncias de naturezas diferentes, elas não se misturam. Por exemplo, água e óleo não se misturam. Mas duas substâncias da mesma natureza, elas se misturam. Então Deus, quando criou o homem parecido consigo. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por quê? Porque Deus queria se misturar com o homem. Então, desde na criação, na própria criação do homem, Deus já deflagrou o processo de união, de relacionamento que Ele queria ter com o homem, né? Então, esse foi o primeiro passo. Mas não apenas isso. Para que essa união orgânica entre Deus e o homem, para que isso acontecesse, Deus precisou dar mais um passo. E esse passo foi a sua encarnação. Deus precisou tornar-se um homem. Se nós olharmos aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então esse foi o segundo passo. O primeiro passo foi a criação do homem. O segundo passo foi a encarnação de Deus. Aqui Deus tornou-se um homem, chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aqui já mostra que Deus sempre quis estar conosco. Deus sempre quis estar com o homem. E nós vemos isso também em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Fala assim, no versículo 1 fala: no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne. Ou seja, o verbo, que era o próprio Deus, se encarnou. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar significa tabernacular. E o tabernáculo nos remete ao tabernáculo lá do Velho Testamento. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou o povo para o deserto, Deus mandou que o povo fizesse um tabernáculo ou uma tenda. Para quê? Para que Deus pudesse habitar com seu povo ali naquela tenda. Então, aqui fala que quando o verbo se fez carne e tabernaculou ou habitou entre nós, na verdade se refere à própria encarnação de Deus. O que Deus fez? Deus armou um tabernáculo no meio dos homens aqui na terra, na pessoa de Jesus. Aquele Jesus era o tabernáculo de Deus, ou seja, Jesus era a habitação do próprio Deus aqui na terra, no meio dos homens, mostrando como Deus sempre quis habitar, se relacionar com o homem. Tanto é que lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, o que aconteceu? Quando o Senhor levou para lá Pedro, João e Tiago e foi transfigurado diante deles, o que aconteceu ali? Você sabe, né? Que um tabernáculo é como se fosse uma tenda, né? E uma tenda sempre tem um zíper, não é? Quando o Senhor levou Pedro, João e Tiago para o Monte da Transfiguração e ele foi transfigurado, ele foi revelado quem de fato ele era, ele revelou ali para Pedro, João e Tiago, é como se ele tivesse aberto o zíper dessa tenda
E a hora que abriu o zíper, a hora que eles olharam, eles viram Deus. Então, na verdade, Deus estava escondido naquele homenzinho chamado Jesus. Aquela tenda, aquele corpo de Jesus, era a habitação de Deus aqui na terra naquela época. Jesus, ele era o próprio Deus em forma de homem. Então, mostrando que pela encarnação, Deus introduziu a divindade para dentro da humanidade. Então, nós temos aí o segundo passo do relacionamento que Deus quer ter com o homem. O primeiro passo foi a criação, ao criar o homem em sua imagem e sua semelhança. O segundo passo foi a encarnação, quando Deus introduziu a divindade para dentro da humanidade naquele homem chamado Jesus. Mas ainda Deus precisou dar mais um passo para que esse processo de comunhão, de habitação mútua de Deus com o homem se consumasse ou se concluísse. Deus precisou dar mais um passo. Da encarnação, depois de ter vivido 33 anos e meio, ele morreu e ressuscitou. Então esse terceiro passo foi se tornar o Espírito. Isso está lá em 1 João, capítulo 15. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 45. Fala assim, ó: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou espírito que dá vida. Esse Jesus, ele também se tornou, depois de passar pela morte e ressurreição, se tornou o espírito vivificante, ou espírito que dá a vida. Como homem, enquanto ele vivia aqui na terra como homem, no máximo ele podia habitar do lado do homem, mas ele não podia entrar no homem, porque ele estava limitado pelo tempo e pelo espaço. Mas a partir do momento em que Jesus deu mais um passo e se tornou o Espírito, ele rompeu a barreira do tempo e do espaço. Aí ele pôde entrar no homem. Tanto é que no Evangelho de João, diz assim, João, aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, no versículo 22, Jesus se colocou no meio dos discípulos e disse o seguinte: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, Jesus, ele já havia ressuscitado, ele já tinha um corpo ressurreto, ele já tinha se tornado o Espírito. Então ele podia entrar dentro dos seus discípulos. O que ele fez? Ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, o Senhor se insuflou para dentro dos discípulos, ele entrou dentro dos discípulos. A barreira do tempo e do espaço foi rompida. Então esse foi o terceiro passo que Deus deu para poder consumar esse processo de união, de habitação mútua, de união orgânica que ele queria ter com o homem. Tanto é que em João 14, nós vimos bastante isso, João 14, no versículo 1, o Senhor fala assim para os discípulos, aqui o Senhor estava prestes a ser crucificado, a ser preso e crucificado. O Senhor falou para eles assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem gente que pensa que essas moradas são mansões celestiais, mas não são. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui o Senhor fala que iria preparar lugar para os discípulos na casa de seu pai, onde havia muitas moradas. Tanto é que no versículo 20 ainda do capítulo 14, ele diz também: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Essas moradas, essas muitas moradas, na verdade é no próprio Deus. O Senhor não foi preparar uma casa
uma mansão para mim e para você. Não, ele foi preparar-nos lugar em Deus. A nossa morada é Deus. Por isso que ele fala no versículo 20 do capítulo 14: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É uma habitação mútua, onde um habita no outro. O Filho habita no Pai, o Pai habita no Filho, o Filho habita em nós, nós habitamos nele. Entendeu? Então é uma união orgânica de um habitando no outro. É esse o relacionamento que Deus quer ter com o homem, comigo e com você. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus quer fazer morada em mim e você. Deus sempre quis morar com o homem. Desde quando Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, todos os dias Deus passava por lá para conversar com eles, para visitá-los, para saber como eles estavam. Aí um dia, depois de terem pecado, eles se esconderam no meio das árvores, aí Deus foi procurá-los e a primeira pergunta de Deus foi: Adão, onde está? Deus queria saber onde ele estava. Depois, lá no deserto, Deus mandou fazer um tabernáculo, fazer uma tenda para Deus continuar habitando no meio do seu povo. Depois Deus tornou-se um homem na pessoa de Jesus. Aquele era o Deus em forma de homem. Deus tabernaculou, Deus se encarnou e veio aqui na terra morar junto com o homem, viver junto com o homem. Ele era o Emanuel, que é Deus conosco. E ele ainda deu mais um passo. Ele morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida e se soprou para dentro dos seus discípulos, para poder entrar nos seus discípulos e aí realmente ter uma comunhão orgânica, uma habitação mútua entre Deus e o homem. Aquele homem que ele criou lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a sua imagem e a sua semelhança, finalmente recebeu Deus para dentro de si. Então essa é a nossa palavra profética, essa é a nossa palavra atual. Ou seja, Deus ele está hoje nos levando para esse processo de nós sermos inseridos em Deus. Quando Jesus se encarnou, ele iniciou o processo de introduzir a divindade na humanidade. A encarnação de Jesus nada mais foi do que a introdução da divindade na humanidade. Ele inseriu a divindade na humanidade. Mas agora ele está levando a humanidade para dentro da divindade. Então hoje nós estamos passando por esse processo, até que um dia nós estejamos totalmente inseridos em Deus. Isso é um processo, isso não é algo que acontece da noite para o dia, rapidamente, não. Todo dia, Deus é um pouco mais inserido em nós, e na medida em que Deus é um pouco mais inserido em mim, eu também sou um pouco mais inserido em Deus. Isso é um processo e depende, logicamente, da minha cooperação. Quanto mais eu cooperar com Deus, mais rápido esse processo vai se concluir. E outra ilustração importante é o relacionamento entre um casal. Deus, ele sempre tratou o seu povo como a sua esposa. Tanto é que se você olhar em Isaías 54, versículo 5, fala que o teu Criador é o teu marido. Deus, que é o nosso Criador, ele é o nosso marido. Deus sempre tratou o seu povo como se fosse a sua esposa, porque Deus quer, na verdade, desposar o seu povo. E aí, em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7, Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a festa de casamento. Aqui chegou a festa de casamento, as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem é essa esposa? Sou eu e você, somos nós. E quem é o marido? É Cristo. É o Cordeiro, é Cristo. Então nós como esposa
do Cordeiro, como esposa de Cristo aqui, nós já estamos ataviadas, nós já estamos preparadas para ser desposadas pelo Senhor. Então, Deus sempre quis se unir com o seu povo. E no versículo, no Apocalipse 21, no versículo 3, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aqui a Nova Jerusalém, a habitação final de Deus com o homem. Então Deus criou o homem para introduzir o homem nessa habitação mútua com Ele mesmo, ou nele mesmo. Então, esse é o processo final da nossa salvação. A nossa salvação não é apenas nos redimir dos nossos pecados, não é apenas perdoar os nossos pecados, nos livrar da morte eterna, não é apenas isso, é muito mais do que isso. Deus quer, ao perdoar os nossos pecados, nos transformar, nos conformar, nos santificar e nos glorificar. E esse processo de glorificação é nós nos tornarmos totalmente um com Deus, nós sermos totalmente inseridos em Deus e nos fazermos parte desse organismo universal, dessa habitação universal com Deus. Ou seja, Deus está em mim e eu estou em Deus. Então, meus irmãos, nós estamos nesse processo e é para esse ponto de chegada que Deus quer nos levar. E para nos levar de um ponto de partida até um ponto de chegada, ou seja, para poder concluir esse processo, nos salvar e nos introduzir em Deus, nós precisamos desses dois aspectos da palavra. A palavra logos e a palavra rema. A palavra fundamental e a palavra profética, porque é a palavra que vai nos levar até o nosso destino, que é o próprio Deus. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Quero terminar essa reunião fazendo uma oração por todos nós. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por ter estado conosco mais uma semana. Senhor, mais uma semana se passou, mais uma semana o Senhor nos supriu, o Senhor nos guardou, o Senhor nos conduziu um pouco mais até o nosso destino. Nós te agradecemos por isso. Nós ainda estamos nesse processo de sermos inseridos no Senhor, de sermos introduzidos no Senhor. Tu és a nossa habitação, Tu és a nossa morada. Ó Senhor Jesus, nós também oramos para que o Senhor continue nos guardando desta pandemia. O Senhor continue nos livrando desta doença, guardando cada um de nós, guardando todos os irmãos, todas as famílias, todas as casas, do maior ao menor, que todos nós sejamos guardados e protegidos pelo Senhor. Oramos também, Senhor, para o Senhor abreviar esses dias. Nós pedimos ao Senhor para que essa doença perca a sua força, o seu poder de contágio a cada dia. Oramos pelo nosso país, para que também haja entendimento entre as nossas autoridades, para que haja harmonia entre o governo federal e os governos estaduais, os governos municipais. Ó Senhor Jesus, oramos para que o Senhor traga paz para o nosso país. Oramos pelo nosso estado, abençoa o nosso estado, o estado de São Paulo. Ó Senhor, oramos também pela nossa cidade, aqui de Inhandeara. Senhor, abençoa essa cidade, guarda o povo dessa cidade, guarda os irmãos que estão aqui nesta cidade. Senhor, pedimos para que mais rapidamente nós possamos voltar às reuniões presenciais. Podemos estar presentes junto com os irmãos na reunião, podemos estar retomando as nossas atividades. Ó Senhor, em Teu nome nós oramos e em Teu nome nós descansamos. Jesus é o Senhor. Forte abraço, meus irmãos.